Já estamos de volta, agora são 14h01. A partir de agora você vai poder ligar. Se o telefone estiver ocupado, você pode mandar por e-mail radiocidadeam@gmail.com. Está autorizado pelo candidato, as pessoas podem mandar pelo Gmail. Nós já temos a participação ao vivo. Vamos saber quem está conosco aqui. Então, Roberto, o senhor está de acordo que pode colocar os ouvintes ao vivo? Claro. Pode, sem problema, né? Então, o candidato autorizou. Então, a partir de agora, nós vamos zerar aqui. Só peço para que as perguntas sejam mais rápidas, mais objetivas, né? As pessoas, maior número de pessoas, poderem colocar suas perguntas. Né? Foi bem lembrado, nós vamos pedir que a pessoa seja sucinta, né? Seja objetivo, para que o doutor Roberto possa atender, responder o número de ouvintes. Então, a partir de agora, que ó, está valendo 50 minutos. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, Tadeu, é Gabriela. Oi, Gabriela, você fala de qual bairro? São Judas, Tadeu. Pois não, o doutor Roberto está te ouvindo. Boa tarde, doutor Roberto. Gostaria de saber se o senhor não acha uma sacanagem do atual prefeito que, em vez dele ajudar a Santa Casa, apenas repassa recursos em troca da Santa Casa assumir a responsabilidade com seus médicos lá do Hospital de Otorrino. Obrigada. Eu vou te responder. Lembrando, quero deixar aqui os Roberto responder, Roberto, é que quando se refere à administração, não estamos falando aqui de candidatos. Vamos deixar bem claro, para que depois está dizendo isso e aquilo. Muito obrigado pela pergunta, Gabriela. Boa tarde para você. Realmente, um dos problemas, vou dar um exemplo, por qual que é o grande problema financeiro da Santa Casa, e não é só a Santa Casa, não. É de todos os hospitais que atendem pelo SUS. Está aqui o nosso amigo Panoff, que tem uma casa de material de construção. Eu vou dar um exemplo para ele, que a partir do próximo ano, qualquer administração que for assumir, vai comprar lá de 15 mil sacos de cimento. Só que se esses 15 mil sacos de cimento ficarem para ele em 300 mil de custo, a prefeitura só vai pagar 150 mil. Então, quer dizer, todos os outros 150 mil vai ficar por sua conta, para você descontar, para você reverter através das suas outras fontes de renda. O grande problema do SUS é exatamente esse. Todo paciente que a gente atende, o próprio SUS é que nos dá esse número, que eles só cobrem 48% do custo. Então, quem que tem que ajudar a Santa Casa, principalmente numa cidade rica igual a nossa, é a prefeitura. E a prefeitura hoje tem uma contrapartida imensa, que é pagar todos os médicos, seja a não ser os concursados, como eu sou concursado, ainda bem que sou concursado, porque senão eu não estaria atendendo na ilha e no sindicato, porque no PA não teve, enquanto ele foi na FUMUSA, não teve nenhum médico que atendeu lá mais do que eu. Mas nessa atual administração, eles conseguiram me mandar embora do mesmo serviço 2 vezes. Que eles mandaram embora, me chamaram de volta, falaram, não, arrependemos. Falei, mas vocês não vão arrepender de novo, não? Não, agora não vão arrepender de novo, não. 6 meses depois me mandaram embora de novo. Quer dizer, mais uma vez, não cumpriram com a sua palavra. Então, sim, certamente, como os médicos das prefeituras são pagos através da Santa Casa, isso diminui demais os impostos para a prefeitura. E a ajuda, hoje, ela é muito pequena em relação ao que poderia ser dado. Sem dúvida nenhuma, como você mesmo disse, Gabriela, o termo correto é uma sacanagem. Lembrando que o telefone da Gabriela é o 3351, final 87. Está conosco na linha aqui o Paulo Frederico do Calcito. O telefone do Paulo é o 3351, final 51. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, doutor Roberto, Panoffo, Luiz Manacelli e o FTI. Doutor Roberto, se não me falha a memória, até o prezado momento, eu não vi nenhum candidato falar sobre melhoria de salário e desses nossos garis, dos capinadores de rua, entendeu? Que eu acho desumano esses senhores que merecia ter um salário digno para criar sua família. Aqui no meu bairro tem um senhor aqui, eu vou até falar o nome dele, sou Antônio. Meu coração corta de dó de ver esse senhor. Eu não sei quanto que é o salário dele, mas
estou quase afirmando que não passa de R$1.000. Então eu acho muito desumano esse cidadão, os garis, que a maioria das vezes a gente não tolera o lixo na casa da gente por 2 dias, porque o lixo fede. E esses garis a gente vê que eles estão trabalhando desumanos, sem equipamento, com o salário, entendeu? Que é revoltante o salário deles. A gente vê aumento pro legislativo, executivo, professor, secretário. Tá certo, está embasado na lei, mas será que por questão de humanidade, esses senhores, será que eles não merecem um salário digno, que até ajudaria quando eles vinham aposentar? Eu acho muito desumano, ninguém fala nisso, e eu já estou brigando há muito tempo, só que que eu não sou vereador, eu não tenho condição de ajudar nesse sentido. Então o meu negócio é brigar para que alguma coisa seja feita para esses senhores coitados, entendeu? Que sofrem, que estão na rua, debaixo de sol de 40 graus, para ganhar um salário injusto. Tá bom, Paulo. O doutor Roberto vai responder você pelo rádio. Grande abraço. Tá aí, Roberto. Pedir aos pessoal que seja mais rapidinho as perguntas, né, Roberto? Um número maior de pessoas poder participar. Muito obrigado pela pergunta, Paulo. A primeira coisa que a gente tem que saber é se esses capinadores, a maioria, são funcionários da prefeitura ou são empreiteiros ou funcionários de empreiteira terceirizado. Hoje existe um grande número de empreiteira aqui em Arcos. E essas empreiteiras, eu tenho minhas dúvidas se elas prestam, às vezes, todo o serviço para qual elas recebem. O Arcos precisa urgentemente de um concurso público. Há muitos anos que não se faz concurso público. Tem um sem número de pessoas hoje que são contratadas de uma forma praticamente irregular. Nós precisamos o quê? Além de um concurso público e contratar essas pessoas de uma forma regular, falando em concurso, a promotoria, o Ministério Público tentou de todas as formas que nesse mandato foi feito um concurso público. Esse concurso público chegou até a parecer um edital do concurso pela FUMUSA, só que ele nunca aconteceu. Nós precisamos mais seriedade e responsabilidade no trato das coisas públicas aqui em Arcos. Realmente a maioria dessas pessoas, a maioria desses senhores, acredito eu, são funcionários da empreiteiras terceirizados, que eu tenho certeza que o serviço não é fiscalizado pela prefeitura, como que está sendo feito esse serviço, não em cima desses senhores que estão aí batendo uma enxada debaixo de 40 graus, mas em cima sim dos donos dessas empreiteiras que estão fazendo esse serviço terceirizado. Nós precisamos diminuir a quantidade de terceirizado dentro de Arcos, numa forma de humanizar melhor esse trabalho e, sem dúvida nenhuma, o funcionário público, ele precisa ser melhor remunerado. No nosso plano de governo, nós colocamos uma coisa que chama pontos de trabalho, que são algumas regras que serão criadas para através de mérito, da meritocracia, que já funciona em várias cidades no Brasil, no sentido que a pessoa, aquele funcionário público que desempenha melhor o seu papel, seja no atendimento, seja de uma forma que o serviço saia mais rápido, que ele consiga desenvolver melhor, ele, através do ano, ele vai desenvolver, ganhando pontos, e depois, junto com o 13º, esses pontos de trabalho são revertidos em um bônus financeiro. Não só esse negócio de dar um abono de R$400 para todo mundo igual, aquele que trabalha bem para aquele que não trabalha, porque infelizmente todos nós sabemos aonde tem 50 pessoas trabalham, uns soam sangue e outros ficam só rindo do suor do sangue do outro. Então nós precisamos valorizar melhor aquele que tem mais vontade de trabalhar, aquele que quer atender melhor a todos. Participação ao vivo agora, Valdrilene, do bairro São Judas, final do telefone 3351, final 66. Boa tarde, Valdrilene. Boa tarde. Eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos da cidade, você, Tadeu, Everton e os demais, ao nosso forte candidato a prefeito, Dr. Roberto. Boa tarde, Dr. Roberto. Boa tarde, mas faça a pergunta, Valdrilene.
Não, eu não quero te perguntar nada. Eu liguei. O seu plano de governo, administração, já está claríssimo, transparente ao povo de Arcos. Eu gostaria de parabenizá-lo e de dizer a você e a todos os meus conterrâneos, a todos os arcoenses, que você não é o mais capacitado a administrar nossa cidade, nossa prefeitura, mas sim o único capaz, com ética, com transparência, com total honestidade, que você não precisa de dinheiro da prefeitura, muito pelo contrário, nós precisamos de você. E está respondendo, nós estamos trabalhando de porta em porta, como você mesmo já ressaltou. Eu gostaria de deixar uma questão para responder a pergunta de algumas pessoas que me fizeram. Tipo, eu estou na dúvida entre dois candidatos, Roberto e a atual administração. Eu gostaria de pedir, de deixar até claro para essas pessoas estarem colocando nesse momento dentro de uma balança. De um lado, a atual administração, sem denegrir a imagem de ninguém, mas o que foi feito e o que não foi feito durante esses 4 anos. Lajão, foguete, asfalto em cima de paralelepípedo em cima de... Eu vou te pedir, por favor, que outras pessoas estão tentando ligar, você ser mais objetiva, para a gente poder dar possibilidade às outras pessoas. Sim. Então, o que foi feito se modificou a vida dessas pessoas e o seu plano de governo, que é saúde, educação, moradia popular, transparência total. Eu peço para essas pessoas, para que elas venham tirar, não me perguntem, mas venham tirar suas dúvidas em quem vai votar, em quem é o mais capacitado, em quem tem ética profissional, transparência, simplicidade, humildade. Coloque na balança o que realmente modifica a vida das pessoas, a vida de vocês. E, aproveitando o ensejo, parabéns, doutor Roberto, parabéns a Luciana, parabéns à equipe do 65, vocês são os melhores, os únicos capacitados, e eu gostaria de fazer um apelo, me desculpe, tá? Madrinelli, vou te agradecer a sua participação, porque senão não fica justo outras pessoas querendo participar. Eu vou pedir a partir de agora, por favor, vamos ser mais objetivos. Né, Roberto, se quiser elogiar a campanha, que elogie, mas seja mais objetivo, porque senão nós vamos ficar presos aqui apenas um ouvinte e acaba prejudicando a entrevista do candidato. Roberto, uma pergunta aqui, veio por e-mail, o João Paulo Ferreira. Qual é o seu plano de governo na área social, caso seja eleito, e qual a sua opinião a respeito de não divulgação dos beneficiados com lotes pela atual administração e o descuido do aterro sanitário? Isso tinha que ser obrigação total, a divulgação de tudo na administração pública, João Paulo. Eu sou o maior defensor das coisas límpidas, transparentes. Porque se esconde as coisas, é porque se está escondendo aquilo que está errado. Nós não queremos nada de erro. Nós queremos sim uma administração onde a gente consiga o quê? Que todas as pessoas, hoje, nas nossas andanças, nós estamos andando todos os bairros, eu tenho visto várias casas em situação difícil, com trincas, com rachaduras, com casas que entram água, com telhados terríveis, com casas que parecem um forno, e essas pessoas não foram beneficiadas no setor de reformas. Será que essas casas que estão em situação de petição de miséria não têm esse direito? E quem são os beneficiados então? Infelizmente nós temos várias pessoas que falaram, tal pessoa ganhou, vendeu, fez festa de aniversário de menino, outros ganham ajuda a comprar carro, outros ganham vendo material de construção e vão viajar. Isso. Primeira coisa, que realmente funcione uma assistência social técnica, não assistência social politiqueira, de cupincha, que só vai ajudar aquele pequeno grupo, aquela panela de sempre. Que seja feita uma assistência social. Nós precisamos de mais assistentes sociais formados aqui em Arcos. Eles é que vão definir realmente quem merece, quem precisa, e que todo o material de construção que seja doado, ele seja entregue por partes.
Não como que entrega tudo e deixa para lá. Entrega por partes a primeira vez e depois só vai entregar a segunda se realmente já tiver usado. É assim que a Caixa Econômica Federal faz. E esse negócio de não publicar as coisas, eu acho um absurdo. E temos sim que ajudar aquelas pessoas e principalmente, não é só dar uma cesta básica para uma pessoa a vida inteira, não. Fala assim, será qual que é o problema dela? Ah, mas ela não consegue trabalhar. Mas ela já é aposentada, ela é pensionista. O que que a pessoa, será que ela está precisando de um assistente social para conseguir uma aposentadoria para ela? Precisa de um advogado? A prefeitura precisa ajudar as pessoas a conseguirem fazer como que aquela velha história de peixe e de vara de pescar. Não é só ficar dando peixe toda vez, não. Fala, será que você nunca vai conseguir dar uma vara de pescar, ensinar essa pessoa a pescar, ensinar ela a desmamar das coisas da prefeitura? A prefeitura, sim, às vezes a pessoa tem um problema de saúde, está desempregado, que naquele momento ela vai precisar de cesta básica, vai precisar de uma ajuda de um tempo maior. Mas isso, se Deus quiser, um dia vai resolver. Até lá que isso aconteça, a prefeitura vai ajudar. Mas além de ajudar, a prefeitura tem que o quê? Ajudar essa pessoa a resolver esse problema. Se for por falta de exame para resolver problema médico, que se consiga resolver, que se consiga cirurgia para dar o quê? Condições da pessoa trabalhar. Porque uma das melhores coisas da vida chama-se trabalho. Opa, não, vou fazer uma pergunta do senhor aí, para você já matar. Ô, doutor Roberto, a segunda pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, sobre educação. Há 30 anos atrás, acho que Flávio Cavalcante falou no Brasil inteiro sobre valorizar salários de professor. Então você tocou nesse assunto, o que você vai fazer para valorizar os professores para que tenham uma educação completa aqui em Arcos? A primeira coisa, Manoff, nós precisamos ver como que está o plano de carga e salário. Será que ele foi implementado? Como que ele está feito? Ele precisa ser mudado? E isso tem que ser discutido com o pessoal da prefeitura e também com os representantes dos professores. E que se sente e que se discuta a coisa e que se comece a colocar para funcionar. Não é só para ficar enrolando as pessoas, não. Nós queremos, sim, colocar, se a pessoa tem pós-graduação, ótimo, que ela ganhe mais, que ela tem outros cursos de capacitação, que ela vai conseguir agregar ao salário dela de acordo com a sua formação. É um dos pontos. E outra coisa, que ela consiga agregar ao seu salário de acordo com a sua dedicação. Hoje, grande parte do interior em São Paulo já existe a meritocracia, que é, mais uma vez, como eu estou falando, como eu já falei, de pontos de trabalho. Nós vamos capacitar ao máximo nossos professores, vamos colocar tecnologia nas escolas, vamos dar a eles condições de trabalho, inclusive de proteção a eles, no sentido que hoje, às vezes, a criança fica lá, às vezes tem 34 alunos, 35 alunos numa escola, numa sala, 34 quer estudar, um não quer, briga, xinga, ameaça o professor, ameaça os colegas, ameaça o diretor, vai conversar com a família acoita. Fala, não, meu menino é um santo, é isso, é aquilo, olha que eu vou lá embaixo. Quer dizer, e vir no fórum. Eu acho que não, eu acho que tem que inverter isso. Que se for preciso, para nós modernizarmos, que a gente chame naqueles casos mais graves, chame o próprio Ministério Público para nos ajudar. Fala, ó, tem alguns alunos que não quer deixar o resto estudar, não quer deixar que a professora dê aula. O que o senhor vai nos ajudar? Então eu acho que o professor tem que ser mais respaldado. Professor, nós fizemos uma reunião e o termo que eles mais usavam, Tadeu, Luiz e Panoff, que o professor hoje às vezes trabalha acuado. E o professor não pode trabalhar acuado. Ele tem que trabalhar com liberdade, com tranquilidade, sabendo que vai ser bem remunerado. Então, se nós vamos dar totais condições de trabalho, uma das coisas que nós vamos medir é o nosso IDEB. O IDEB, o que coloca-se hoje para países desenvolvidos? É no mínimo 6, que é uma prova que era feita na Terra inteira, no planeta inteiro. Então nós colocamos no nosso plano, nas nossas propostas, que a gente consiga pelo menos 7. E a partir do momento que nós vamos conseguir aumentar o nosso IDEB, que isso seja revertido financeiramente para os professores.
também nós vamos ter pontos de trabalho e pontos de benefício para os professores. Quanto maior pontuação ele conseguir, maior vai ser a sua remuneração, tanto professores como outros profissionais da escola, seja através de 14º salário, de 15º. Nós precisamos sim saber que o professor, que ele saiba que se ele dedicar e conseguir fazer o seu trabalho bem feito, ele vai sim ter uma remuneração muito maior. Participação ao vivo agora do bairro Esperança 2, o Gilmar, final do telefone do Ju é 9926, final 05. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, Adelson. Eu gostaria de fazer umas perguntas do Dr. Roberto Alves aí. Eu sou conhecido para ele como Gilmarzinho da Universo Auto Centro. E quero parabenizar ele pelas respostas e a questão de resposta que ele está dando aí. Eu desejo para ele sucesso nessa campanha aí, que está sendo um grande homem, maravilhoso. E quero agradecer a ele pelo o sucesso que está tendo, bem-vindo à nossa cidade de Arcos. E quero perguntar para ele o que ele está achando da própria campanha dele aí, que eu estou aprovando demais, nota 10 para ele. Ele tem que me responder aí agora, ao vivo. Tá bom, eu vou te responder pelo rádio, você acompanha. Um grande abraço, Ivan. Gilmar. Muito obrigado pela pergunta, Gilmar. Sem dúvida nenhuma, a nossa campanha é a que mais aparece em Arcos, é a mais bonita, e nós temos uma vantagem, nós esquecemos que os outros existem. Nós preocupamos em passar as nossas ideias para Arcos. Obviamente é uma obrigação nossa colocar falhas na atual administração. E em administrações passadas, por exemplo, nas últimas 4 ou 5 administrações aqui em Arcos, manda-se os pacientes, os arcoenses, operar uma vesícula, uma hérnia, uma ligadura em Moema ou Lagoa da Prata. Ô gente, Arcos é 7 vezes maior do que Moema. Como que se faz isso? Então esse não é um erro só dessa administração. Nós temos que colocar que todos na nossa administração, esses pacientes vão ser operados aqui em Arcos. Também é importante a gente colocar que na zona rural, que Japaraíba tem excelentes estradas rurais, Pains tem excelentes estradas rurais. Gente, qual que é a renda de Arcos? Ela deve dar, juntando Pains e Japaraíba, deve ser o dobro ou o triplo dos dois juntos. Como que eles têm estradas melhores que as nossas? É uma vergonha. Se você vai andando na estrada de Arcos, você vê a hora que você entra no município de Japaraíba, porque é a mesma coisa de sair de uma estrada e entrar de rural e entrar numa de asfalto. Pelo amor de Deus, vamos cuidar melhor das nossas estradas, dos proprietários, que já a vida do proprietário rural já é tão dificultosa, já é tão cheia de sacrifícios. O que ele quer principalmente é estrada. É uma vergonha que uma cidade rica igual a nossa tenha problema com mata-burro. Nós estamos assumindo o compromisso de resolver esse problema de mata-burro em 2013, só em 2013, resolver que se põe o mata-burro em todos os lugares onde for preciso aqui em Arcos. Uma cidade rica igual a nossa, a pessoa abriu uma tronqueira há 40 anos, igualzinho nós tivemos aqui. Eu já coloquei um proprietário de uma fazenda aqui na região dos Davi, falou: tem quantos anos que o senhor mora aqui? Tem 40 anos. Mas tem 40 anos que o senhor abre a tronqueira? Falou: tem. Eu acho que falta às vezes respeito para com o cidadão. O prefeito, ele não é nada mais, nada menos que um empregado do povo, uma pessoa que está ali porque os seus cidadãos, os seus conterrâneos, os seus eleitores achavam, porque a maioria das vezes erra-se, que ele seria o melhor para administrar a cidade nesses próprios 4 anos. E você no caminho para cá, Tadeu, você colocou que às vezes a pessoa devia de ter só 3 mandatos. Eu acho não. Se eu pudesse colocar uma lei no Brasil, para qualquer mandato, fosse de vereador a presidente, o máximo que eu podia ter era 2. Política não devia ser profissão. Eu sou médico, eu não quero virar político, não. Quero ser prefeito de Arcos para mostrar para essa população que Arcos tem um potencial enorme financeiro e um povo inteligente, trabalhador e valoroso, e que esse povo possa ser mais bem cuidado.
Eu descobri o porquê que não se resolve o problema da ET. Simples. É porque o prefeito não mora na Zona Norte. Porque se ele morasse, certamente ele já teria resolvido esse problema. Nós estávamos andando na Zona Norte essa semana e a gente chega uma hora que tem que tomar um café. E a gente toma um café nos passeios mesmo, nas calçadas, com a nossa equipe. E Deus falou, vou mostrar para essa turma o que é tomar um café com um bolo com esse mau cheiro. Deu uma lufada de vento ali por volta de 4 e 5 horas. Eu falei, não pode, como que esse pessoal consegue alimentar com esse mau cheiro? Se o prefeito tivesse a sua casa na Zona Norte, eu tenho certeza absoluta que eu já teria resolvido o problema. Não só enrolado, não teria deixado perder o alvará, e estaria sim, realmente, se for preciso, colocar 10 pessoas para resolver esse problema, para trabalhar lá, se coloque 20, 30, o que não pode é deixar 7 bairros, Cruzeiro, Niterói, Esperança 1, Esperança 2, Novo Horizonte, Gameleira e Floresta, à mercê de um mau cheiro contínuo, que causa dor de cabeça, que causa mal-estar e que às vezes dificulta a pessoa até alimentar, às vezes até para dormir é difícil, que eu não sei porquê. Às vezes a hora que o mau cheiro fica pior é na madrugada, e isso está só aparecendo. Fala assim, mas vai se transferir, e até transferir não se vai resolver o problema. Por isso é que eu falo, falta responsabilidade, comprometimento e respeito para com o cidadão arcoense no momento. Mas pergunta agora o Ciro da comunidade do Barreiro. Boa tarde, Ciro. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todo mundo que está escutando. Boa tarde a todo mundo da rádio. Doutor Roberto, eu fiz um pedido na administração atual de uma taburra uma vez, já que o senhor falou de uma taburra aí, eu queria inteirar. De uma taburra aqui para colocar no sítio do meu pai aqui na comunidade de Barreiro. E fui respondido pela atual administração, perguntou para mim o que eu ia fazer com uma taburra. Aí eu acho que não tem outra necessidade para uma taburra a não ser enterrado no chão. E então, mediante isso, o senhor já tinha falado aí que ia dar prazo máximo para a entrega disso e tudo. Então eu vou reformular minha pergunta. Eu queria saber do senhor, se um pedido for feito, o senhor for eleito, se um pedido for feito para o senhor, por mais besta que seja o pedido, que eu acho que o meu não foi besta, se ele merece desrespeito ou brincadeira do candidato, porque falaram para mim que ele respondeu de jeito que seria uma brincadeira, sabe? Então eu acho que o prefeito, ele é um funcionário público maior da prefeitura. Eu acho que ele não devia brincar com as pessoas. Então eu queria saber se o senhor acha que o funcionário maior da prefeitura, que é o prefeito, se ele não tem que tratar as pessoas com mais respeito, sem brincadeira, sem nada, levar a coisa mais a sério. Bom, Ciro, um grande abraço. O candidato vai responder. Lembrando que o telefone do Ciro é o 9982, final 54. Talvez, Ciro, porque realmente ele não saiba para que serve uma taburra, não é? Essa é uma das hipóteses. A outra, porque talvez ele não saiba o tamanho da envergadura e da responsabilidade de um cargo que é ser um prefeito de uma cidade do tamanho de Arcos. E que se fosse da menor cidade, a melhor cidade de Minas Gerais chama Serra de Salitre, que não tem 1000 habitantes. O prefeito de lá, seja de lá ou de São Paulo, que é a maior cidade, ele tem que ter responsabilidade, ele tem que ter respeito para com as pessoas, ele tem que tratar, ele não está ali para brincar. Ele não está ali só para ir em festa e em velório. Ele está ali para administrar a cidade, para resolver os problemas. Que seja um problema desde a época do seu Zeca Ribeiro, que, se eu não me engano, foi o primeiro prefeito de Arcos, ou da última administração. O prefeito está ali não é para resolver os problemas só da administração dele, não. É de toda a cidade. Tem que resolver, e ele tem que saber que são quase 40 mil pessoas que, bem ou mal, dependem dele, dependem dos serviços. O ser humano, ele tem que descobrir que o voto tem uma importância enorme na vida de todos nós, porque é aquele que o voto é que você vai escolher se você vai querer ter um melhor serviço de saúde ou não, se você vai querer ter uma melhor educação ou não, se você vai querer que se crie bairros inteiros com casas populares ou não, se você vai querer que você saiba tudo o que acontece na prefeitura ou não, ou se você vai querer que a sua
cidade continua parada, andando para trás, desperdiçando potencial enorme financeiro e zombando das pessoas com obras que não duram uma chuva, como nós falamos do Floresta, agora mesmo, a rua Tupi, se eu não me engano, a chuva, o asfalto lá durou quantas chuvas? Uma! Nessa primeira chuva, a rua rachou no meio e afundou. Isso foi em novembro. Minha turma aí do Floresta, pode ir preparando o bolo e a vela, que daqui em novembro faz um ano que essa rua foi afundada e até hoje ela não foi reformada. Isso é um desrespeito para com vocês e um desrespeito para com todo o arcoense. Se vocês querem que continue sendo dessa forma, está o quê? Está na mão de cada um de vocês, porque nós somos sempre responsáveis pelas nossas escolhas. Voto é uma coisa extremamente importante. Você vai estar decidindo o futuro da sua cidade nos próximos 4 anos. Se você quer, com essas mazelas, desfeitos e falta de transparência atual, ou se você quer alguma coisa totalmente nova, totalmente voltada para que resolva melhorar a sua vida. Nós queremos investir no ser humano naquilo que ele possa ter uma vida muito melhor, não só preocupar em jogar asfalto em cima de paralelepípedo, como eu falei. E lembre-se, faltam 15 dias para a virada. Agora o Fábio do Centro, o telefone dele é o 335 no final 32, tem uma pergunta. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Queria fazer uma pergunta para o doutor Roberto, é o seguinte: ele, como candidato a prefeito, que está dentro da Santa Casa há mais de uma década, se não me engano, não fez ainda nada de concreto, como outros médicos já fizeram pela Santa Casa. Se isso seria falta de prestígio político ou apenas um comodismo? Tá bom, o candidato vai te responder. Talvez seja falta de informação da sua pessoa, meu querido. Porque se tem algum médico que já fez muito pela Santa Casa de Arcos nos últimos anos, sou eu. E isso eu nem preciso preocupar em te convencer. Porque sabe quem que é testemunha de que eu sou um dos médicos que mais trabalha e procura fazer pela Santa Casa, Fábio? A cidade inteira, a população inteira. Pergunte quando essa cidade foi assolada por uma epidemia de dengue. Pergunte às 1000 pessoas qual o médico que mais trabalhou, que batalhou não só atendendo toda a população arcoense, mas procurando a Câmara de Vereadores, procurando a Rádio Cidade, a Rádio Vertical, o Jornal da Cidade, o Correio de Centro-Oeste, a todos, para colocar isso. E se da atual administração da Santa Casa, nós participamos dela. O médico não pode participar da Santa Casa, o médico participa como voluntário. E procure então os nossos provedores e toda a diretoria e ver se tem algum médico que fez mais pela Santa Casa do que eu. E se eu não faço mais pela saúde pública de Arcos, é porque essa administração simplesmente me tirou de quase tudo que ela conseguiu. Aliás, de tudo que ela conseguiu. Não tirou do meu cargo na ilha, no sindicato, no asilo, porque eu sou um funcionário público. Então você precisa se informar melhor antes de fazer as perguntas. Muito bem, ressaltando que, mais uma vez, nós temos a Bina aqui, nós estamos registrando as ligações. Então, quer dizer, se você liga aqui, você é responsável por aquilo que você pergunta. Agora está na linha com o nosso Geraldo, o telefone dele é 3351, final 57. Boa tarde, Geraldo. Adeu. Oi, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta, aliás, cumprimentar todos da bancada aí, e gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Roberto. Pode perguntar que estou te ouvindo. Doutor Roberto, o senhor, eu sei que o senhor é muito sério e fala muito sobre transparência. Olha, eu sou um dos primeiros moradores aqui do Esperança 2 e venho sofrendo com esse mau cheiro da ET. Que todo mundo sabe, nós sabemos que é falta de tratamento, falta de cuidado, falta de manutenção. E outra coisa, sobre a transparência, aqui no cemitério nosso tinha uma empreiteira que usava bambu no lugar de ferragem. O senhor, como prefeito, o que o senhor acha disso com o dinheiro público? Isso pode acontecer? Tá bom, Geraldo, te agradeço a participação. O candidato vai responder pelo rádio. Roberto. Nunca, né, Geraldo?
Porque o que ocorre? Por isso que eu falei que esse negócio de empreiteira aqui em Arcos precisa ser fiscalizado totalmente. Quando nós falamos em transparência, uma coisa que nós já falamos aqui é o quê? Que todas as licitações sejam publicadas. Publicadas aquilo que está sendo licitado, o trabalho que precisa ser prestado e o quanto que está sendo pago por esse serviço. Então, e no sentido de colocar esse serviço também para que todas as pessoas possam acompanhar. Isso de bambu, isso é simplesmente uma vergonha imensa. E como às vezes isso acontece, porque talvez as pessoas ficam na certeza da impunidade. Enquanto nós continuarmos nessa certeza de impunidade nesse país, isso vai continuar acontecendo. Eu falei aqui que nós já assumimos um compromisso de a cada 6 meses voltar em todas as localidades. No pessoal da Zona Norte, eu esqueci de comentar, eu queria te agradecer, Geraldo, por fazer me lembrar. Nós estamos assumindo o compromisso de voltar aí mensalmente, conversar com o pessoal desses 7 bairros que eu já citei. Floresta, Gameleira, os 2 Nova Esperança, Novo Horizonte, Cruzeiro e Niterói, até resolver esse problema. Nós vamos buscar as pessoas, os técnicos, aonde que eles estiverem. Se aqui não tem quem resolva, falar aonde que isso funciona. No centro da cidade, próxima cidade, eu tenho certeza que lugares vão funcionar. Se precisar de 25 funcionários aí, vamos colocar os 25 funcionários. O que falta é o quê? Vontade de resolver. Porque o prefeito não mora aí. Se ele morasse, com certeza ele já tinha resolvido. Participação agora ao vivo. O Marco Antônio está conosco na linha. O telefone dele é o 8828, final 91. Boa tarde, Marco Antônio. Boa tarde, Tadeu. Eu queria saber do candidato a prefeito, Dr. Roberto. Boa tarde para ele. Que, igualzinho nós estamos tentando ser candidato a presidente do Sindicato Rural, qual que é o que ele vai fazer para o sindicato, para ajudar o sindicato? Tá bom, Marco Antônio, grande abraço, vai responder ele pelo rádio. Marco Antônio, obrigado. A primeira coisa que nós temos que pensar, não só no sindicato, nós temos que pensar principalmente em toda a zona rural. Infelizmente, qualquer um que ande em qualquer estrada aqui em Arcos, e isso não funciona, não é só aqui em Arcos, no Brasil, a gente vê uma quantidade enorme de casas fechadas. Nós temos que melhorar as condições de vida do pequeno proprietário rural. Ao máximo, para quê? Porque ele continue a morar na sua propriedade, porque ele continue produzindo leite, hortaliças, criando gado, porque se todo mundo vier para a cidade, se todo mundo deixar de produzir nesse país, nós vamos comer o quê? Então tem 2 coisas que, como diz o Panoff, há 30 anos o Flávio Cavalcante falava que uma coisa que nós precisamos é melhorar o salário dos professores. Tem 2 coisas que eu tenho certeza que precisam ser melhoradas e muito nesse país, nesse estado e na nossa cidade, que é o salário de professor e que é a assistência ao produtor rural, principalmente ao pequeno produtor rural, seja através de estradas, seja através de mataburro, seja através de transporte para os seus filhos estudarem, seja através de uma assistência médica o mais próximo possível, uma assistência odontológica, facilitar, explicar para eles as formas que eles têm de financiamento, seja um pró-rural, seja outros financiamentos. Nós temos que criar numa prefeitura um departamento com mistura de advogado com assistente social, para as pessoas saberem os seus direitos, porque às vezes a pessoa tem um direito de uma coisa que vai melhorar em muito a vida dela, só que tem um problema, ela não sabe que ela tem direito a isso. Em relação ao sindicato, nós precisamos, eu acho, de um pediatra no sindicato, melhorar a assistência odontológica. E em relação à fisioterapia, que não tem sentido, nós vamos criar um centro de fisioterapia municipal e colocar a fisioterapia em boa parte dos PSFs também. O que custa lá no Esplanada, lá no Calcita ou aqui no Olaria ter uma sala onde que nós tenhamos 3 boxes para atendimento do pessoal, que seja 2 ou 3 vezes por semana.
E fisioterapeuta, psicólogo querendo trabalhar é o que mais tem. O que não dá é para ficar gastando dinheiro com o que não muda em nada a vida das pessoas. E outra coisa, falando do pequeno proprietário rural. Uma vergonha hoje em Arcos é a nossa atual exposição, que não tem uma pessoa de Arcos trabalhando, que eles vêm, pegam o nosso dinheiro e some. Nenhuma pessoa de Arcos trabalhando. Bons tempos aquele onde nós tínhamos a exposição, que tínhamos a barraca do Rotary, do Lions, da creche, que eram pessoas de Arcos que ficavam com dinheiro, éramos todos bem servidos, onde você encontravam com seus amigos, conversavam. A prefeitura precisa ajudar o sindicato rural no sentido de mudar a forma de fazer essa exposição, porque hoje ela ficou uma festa cara que não ajuda ninguém a não ser todo mundo de fora. Pois é, participação ao vivo agora, Albertino da Vila Boa Vista. Boa tarde, Albertino. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Roberto Alves se ele ganhar essa eleição, você vai olhar mais os campos de barro, porque a cidade está toda embelezada. A pobreza que precisa mais nos campos. Porque aqui em casa está um fedozão meio que lá embaixo, naquele pinicão, porque a rede do esgoto está arrebentada e está toda entupida a rede do esgoto, tudo, o fedozão. Quem vier aqui 6 horas da tarde não aguenta catinga. Tá, o doutor Roberto vai responder a senhora pelo rádio, tá bom? Um grande abraço pra senhora. Dona Albertina e todos os arcoenses, principalmente o dos bairros mais afastados, depois do programa, mais tardezinho, a hora que o sol abaixar, deem uma volta no seu bairro. Escolha andar umas 4 ou 5 ruas. E eu tenho certeza que todos vocês constatarão a mesma coisa. A cidade está imunda, suja, abandonada. Tem ruas que durante essa administração nunca viram uma enxada ou uma vassoura pelo serviço da prefeitura. Se alguém limpa, é o pessoal da própria rua. Então, são inúmeras coisas que tem que ser mudada aqui em Arcos. Nós precisamos de uma vassourada imensa nessa cidade. Roberto, fiz uma pergunta aqui para Marilene Sorage, que ela está tentando fazer pergunta, já alguns dos outros candidatos não conseguiu, então ela ligou e eu notei. Ela disse que há um bom tempo, há muitos anos, vem tentando junto às administrações a questão do meio ambiente, e em especial a questão de animais soltos nas ruas. Segundo a Marilene, ela fez um projeto, encaminhou ao atual prefeito, o prefeito prometeu de colocar em funcionamento a questão da castração química, mas segundo a Marilene, não fez nada. E a questão das minas d'água e preservação do meio ambiente, ela citou o aterro sanitário. Qual é o seu projeto para a questão ambiental? A primeira coisa em relação aos animais, Marilene, que é uma das coisas de grande preocupação, uma das coisas que está me surpreendendo na campanha, porque muitas pessoas falam que a preocupação com cachorro e com gato de rua é só sua. Não é não, viu, Marilene? É muita gente que quer que seja feito algo. E não é só exterminar animal, não. Nós precisamos de o quê? De um canil decente, aonde nós tenhamos um bloco cirúrgico, aonde esses animais sejam todos castrados, todos vermifugados, tratar de todas as doenças, com um tratamento decente, que eles são também criaturas, filhos de Deus, e que a gente faça, depois de castrá-los, vermifugados, tratar todas as doenças, nós possamos fazer um projeto de adoção de todos esses animais, e que a gente tenha uma adoção, que nós possamos ter um site com as fotos dos animais. Nós precisamos resolver o problema. Em relação eu considero 3 coisas que vão ser difíceis para na próxima década no Brasil: o problema do lixo, o problema da água e o problema das drogas. Em relação ao aterro sanitário, só da atual administração ter deixado de perder o alvará do aterro sanitário já é uma vergonha. Que seja o aterro sanitário hoje está sendo transformado novamente num lixão, por falta de, igualzinho o problema da ética, que também perdeu o alvará, por falta de manutenção, por falta de responsabilidade e coragem para fazer aquilo que é preciso ser feito. Nós precisamos dar destino ideal para o lixo, fazer com que
o máximo possível das coisas sejam reaproveitadas. Nós precisamos sim melhorar, investir no reaproveitamento de tudo aquilo que puder ser reaproveitado, tem que ser reaproveitado. E essas nascentes, o grande problema é que às vezes um pequeno produtor, para tirar um pau, é uma dificuldade imensa para derrubar uma árvore. Agora vem o pessoal, às vezes, da cana e do eucalipto, eles acabam com áreas inteiras de madeira, de lei, acabam com áreas inteiras, entopem nascentes. Então isso precisa ser revisto no Brasil. Como que nós vamos fazer isso? Esse é um problema que até o próprio, o Antônio, o que fez o próprio livro das águas, o pequeno aproveitamento das águas. Você fala o juiz de direito, Dr. Carlos. Carlos, desculpe, Antônio não. O Carlos, Dr. Carlos já colocou o aproveitamento da água nos pequenos produtores. Isso é um problema nacional, mas que Arcos tem condições de tentar, junto com o Dr. Carlos, ver aquilo que coloca no projeto dele e colocar isso para funcionar inicialmente aqui, se já não estiver funcionando em outros locais. Podem ter certeza, todos esses que preocupam com os animais, que eles vão ter um tratamento totalmente decente da nossa parte, da nossa administração. Roberto, mais uma participação agora, o Maria Inês do São Judas, o telefone dele é 9826, final 05. Boa tarde, Maria Inês. Boa tarde. Eu gostaria de saber, doutor Roberto, o que ele me fala, que um médico que atende 24 horas por dia no hospital, chega uma pessoa que está com pressão alta, tipo 18/13, o médico, enfermeira, não olha o PA, ela entra no consultório, é atendida, ele não confere e ele manda ela para aquela caminha lá, e passando para ela uma vitamina B12, para mim, para baixar um PA de 12/13. Gostaria que ele comentasse para mim sobre esse médico que está fazendo esse tipo de atendimento. Tá bom, Roberto vai respondê-la. Obrigado pela participação. Marinês, eu não julgo pessoas. Eu tenho ideias para serem implantadas. Nós precisamos fazer uma capacitação em todos os funcionários da área de saúde aqui em Arcos. Não é que eles sejam ruins de serviço, não, mas sempre ser igualzinho aquela história que o marido vai elogiar a esposa, fala: mas você está tão bonita hoje? Ela fala assim: então eu não era bonita? Não é isso. Nós podemos sempre melhorar. Nós precisamos de ideias novas, uma forma nova de trabalhar, como o prontuário eletrônico, tanto nos PSFs, na Santa Casa, no pronto-socorro municipal, de fazer uma capacitação e acompanhamento mais humanitário em todas as instalações de saúde em Arcos. Nós temos que lembrar que ali são pessoas, e que todas as pessoas que procuram o serviço de saúde, elas estão sofrendo. Elas estão tendo alguma dificuldade na vida. Então nós precisamos ouvir essas pessoas, tratá-las com carinho, com amor e com respeito, que as pressões sejam bem medidas, que o médico tenha totais condições de prestar o atendimento às pessoas, que ele esteja tranquilo, que ele não esteja num estado de exaustão total, de tanto trabalhar. Porque todos nós somos trabalhadores e todos nós sabemos que a partir de um certo ponto, a gente não dá conta de pensar direito mais. Todos nós temos um limite. Então é importante que nós tenhamos um maior número de profissionais na área de saúde aqui em Arcos, no sentido que todos possam trabalhar com calma, com tranquilidade, com zelo para com a conduta, para com o ser humano, para aquele que procura ali o sistema de saúde, que são pessoas que estão com problemas, que são pessoas que às vezes estão nervosas, que às vezes estão fracas, estão debilitadas, às vezes estão com infarto, às vezes estão tendo um derrame, às vezes estão tendo uma infecção urinária, está ali com dor. Então esse negócio de atendimento, de pronto-socorro,
Eu sou um médico plantonista há mais de 20 anos. Roberto, não é fácil. Eu tenho outra pergunta aqui do Geraldo Souza, vocês vai dar tempo de você responder, a respeito do gasta-se 1.200.000 com limpeza pública em Arcos, e você está falando que a cidade está suja. Você tem 1 minuto. Não, isso aí é só vocês saiam na rua, todos, vocês, sejam, olhem nos seus bairros, aqueles que quiserem dar uma passeada agora, então, compra um sorvete e vai dar uma volta nas cidades, nos bairros, olhem a sujeira que está essa cidade. Eu fiquei abismado, e todas as pessoas falam, doutor, se você ganhar, limpa a nossa rua, limpa a nossa cidade, porque ela está simplesmente imunda. Nós estamos esquecidos, não cuida só do centro, não, mas mesmo no centro, as folhas de palmeiras que caem, elas viram adubo, porque elas não são recolhidas. Então, se o centro está desse jeito, imagina o restante. Por isso, Tadeu, mais uma vez, lembre-se sempre, nós somos responsáveis sempre pelas nossas escolhas. Faltam 15 dias para a grande mudança de Arcos. Pronto, terminou o tempo do candidato, cravado aqui 50 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida 5 minutos finais para as considerações finais aqui com o candidato à Prefeitura de Arcos, Roberto Alves.